make-off do livro 100 anos de assombração. Vai faltar a minha aqui, como eu já expliquei, está no livro, fazer uma propaganda do livro aqui, para que procure lá que eu faço algumas narrativas sobre essa questão de ter passado familiares. E, lamentavelmente, não vai constar a narrativa do Gildo, né, que seria uma narrativa muito interessante de se ter, né, com as suas peculiaridades, que ele faleceu antes desse projeto, né? Então fica aqui esse vácuo aí, né? Que é a narrativa do Gildo, mas é o que temos. Foi possível resgatar da epopeia dos Machadões, Machado Lima, oriundos dos Teixeira de Mello e por aí vai. Então, ao filme. Vamos fazer o make-off da elaboração do livro 100 anos de assombração. Recapitulando agora, no final de 2024, o meu projeto inicial, lá em 2006, quase 20 anos atrás, foi o de produzir os DVDs com as minhas filmagens das entrevistas da Dona Cissa, entrevistando a Dona Cissa, como sendo um souvenir de recordação da minha mãe. Posteriormente, em 2012, quase 10 anos atrás, ampliei o projeto inicial para produzir também o DVD com as filmagens do Entrevistando os Filhos da Dona Cissa. Aí já tomando um caráter de narração coletiva da nossa trajetória familiar. Em 2018, concluí a produção dos DVDs bem a tempo, pois a Dona Cissa faleceu no início de 2019 em virtude de um AVC isquêmico, morrendo às vésperas de completar seus 95 anos de idade, quando já estava numa geriatria há 8 meses e sofrendo de Alzheimer. Porém, os avanços tecnológicos de 2018 para cá fizeram com que essas mídias de DVD e DVD player, se tornaram obsoletas e foram extintas do mercado e caíram em desuso geral. Então, para resgatar esse material de depoimentos históricos da minha família, arquivados em DVD, em 2022 concluí uma nova ampliação do projeto inicial, aquele de 2006, que foi o de transcrever e englobar todas essas entrevistas num livro que publiquei nesse mesmo ano, o livro 100 anos de assombração. Foi assim. Durante a quarentena de mais de 2 anos, 2020, 2021 e parte de 2022, provocada pela terrível pandemia de Covid, que matou mais de 700 mil brasileiros, decidi ocupar a minha mente, o meu espírito em isolamento social, transcrevendo essas antigas histórias da formação da minha família. Mergulhei fundo nas histórias que ouvi a vida inteira contadas pelas vozes dos parentes mais velhos que faziam a narrativa da nossa odisseia familiar. Epopeia essa que se inicia com os meus avós há um século atrás. Desse material narrativo transcrito das entrevistas que foram por mim filmadas e gravadas em DVDs, nasceu o livro que dei o título 100 anos de assombração, com o subtítulo Ouço Vozes do Passado. Título alusivo ao formidável livro clássico da literatura latino-americana, 100 anos de solidão,
do grande Gabriel Garcia Marques. Pois, com este meu livro, faço uma homenagem ao centenário de nascimento do meu pai, em 1922, e o nascimento da minha mãe, em 1924. Nas transcrições das falas, do processo de ouvir frase por frase e transcrevê-las para o papel, busquei registrar o encantamento das narrativas dessa trajetória familiar, mantendo a autenticidade da oratória da voz de cada um dos entrevistados. Sem preconceitos linguísticos, mantive suas abordagens particulares e peculiares sobre os episódios espetaculosos e formidáveis da história dos descendentes da minha avó paterna, a índia paraguaia Leonarda Lima. Episódios esses cheios de nuances que vão desde os episódios cômicos aos dramáticos, com suspenses, suspeitas de crimes e mistérios inconfessáveis, e também com um romantismo bucólico de um ambiente rural do Pampa Gaúcho. Assim, eu reuni num livro todos os depoimentos daquelas entrevistas com a minha mãe e os meus irmãos, iniciadas em 2006, acrescidos das vozes de outros parentes, nesse audacioso projeto de escrever uma espécie de novela de ficção literária autobiográfica familiar. Fiz isso nesse percurso de quase 20 anos de elaboração, até chegar nesse livro 100 anos de assombração, ouço vozes do passado. Livro esse que quero deixar como um legado antropológico para as novas gerações dos descendentes da minha linhagem familiar, que tem em sua ancestralidade genealógica central e diferencial a matriarca figura da Índia paraguaia Leonarda Lima, a partir de seus 7 filhos, entre eles o meu pai, com o estanceiro Fernando Teixeira de Melo, meu avô. Este livro, 100 anos de assombração, tem na capa uma fotografia comigo nas ruínas do que ainda tinha resultado em 1985 no antigo casarão da estância Santo Hilário. É esse aqui, tá eu lá e aqui é o que restou, a tapera, né, das ruínas onde nasceu meu pai, nasceu eu e todos os meus irmãos. Então, isso na localidade de São Diogo, na fronteira gaúcha com o Uruguai. Na página inicial tem um organograma da árvore genealógica das famílias do livro 100 anos de assombração. Aqui. A árvore genealógica das 2 famílias, Teixeira de Melo e Machado Lima. Agora, depois de lançado o livro, quanto à recepção dos leitores, houve fortes controvérsias sobre o teor do livro 100 anos de assombração, junto a cerca de 50 volumes do livro que consegui distribuir exclusivamente para os parentes e amigos íntimos. Os volumes foram doados para aquelas pessoas que conheciam de antemão pelo menos alguns dos personagens das vozes do passado que fazem a narrativa do livro. A maioria nem sequer se manifestou sobre o livro, provavelmente nem leram. Quanto aos descendentes da segunda família do meu avô, Fernando Teixeira de Melo, recebi uma única reação e foi de uma crítica contundente e contrária às narrativas de episódios que envolvem pessoas que já faleceram e não podem se defender e apresentar suas versões sobre os fatos. Mesmo entre os descendentes da minha avó paterna, Leonarda Lima, houve controvérsias, com algumas críticas severas ao livro por desenterrar esqueletos do passado. Mas também houve elogios empolgados pelo registro histórico feito pela obra, mesmo sendo apenas uma versão, nada imparcial, como toda e qualquer narrativa da história da humanidade. Por fim,
Por ser um mero livro de elaboração coletiva, de autoficção literária familiar, sem pretensões de ser o portador da verdade, leia Os 100 Anos de Solidão apenas como uma novela folclórica baseada em personagens reais que trata sobre o tema do êxodo rural ocorrido no século XX no extremo sul do Brasil. E assim, em outubro de 2024, eu, Celso Afonso Lima, que vos falo, relato o make-off de toda a produção, desde a primeira fase dos DVDs da Dona Cis, tá? Depois o DVD dos filhos da Dona Cis, e agora chegamos que são make-off do livro o 100 Anos de Assombração, Ouço Vozes do Passado. Ok?